Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 369, já em 2026. Sim! E este programa, obviamente, você prepare o seu gravador, você fique ligado nos cortes, porque é o programa para a gente quebrar a cara. Ah, com certeza! Você já observa na geral aqui, observe aqui, ó. Isa Fernandes, Carlos Costa, de volta ao podcast Motorsport. Pessoal perguntando de você, Carlão. Cá estou, para desprazer da nossa audiência. No podcast você está ali brilhando, né, com Fausto Macieira. Nesse programa dessa semana aqui tivemos também o grande Hamilton Rodrigues. Figuraça. NASCARzeiro dos grandes, Hamilton Rodrigues, que gosta de esporte. Mas é isso. Por que eu estou falando, Isa, que a gente vai quebrar a cara hoje? Porque hoje já está virando até uma tradição nos nossos programas, nos nossos podcasts, a cada início de ano, prever o futuro, exercícios de futurologia. Eu adoro particularmente porque é legal que a gente quebra a cara e se diverte. A gente vai aqui falar os vencedores dos embates internos das equipes. E aí... Vocês dois têm aí um retrospecto de bastante, assim... Eu vou dizer... Suas palavras. Criatividade palpiteira, porque teve gente aqui já defendendo que o Magnussen ia ganhar do Hülkenberg e tantas outras coisas aí. Mas eu falei que o Leclerc ganharia do Hamilton. Eu também. Ano passado, né? Piastri, a gente confiou bastante no Piastri ano passado, a gente falou que ele ganharia do Norris, não necessariamente o título. Não foi o caso. Qual que você... Então você acerta tudo, é isso? Eu acerto tudo. Então ó, fique ligado. As apostas aí, quem gosta de se divertir apostando, fique ligado. Eu aposto que o Alonso vai ganhar do Stroll. Não. Por falar nisso, a água assim, é transparente. A ordem aqui, obviamente, para deixar as regras claras, né? Vocês podem até desenvolver na questão de classificação, mas quem é que vai chegar à frente na classificação de pontos do campeonato? Tá. A gente falou bastante dos embates de qualis e tal ano passado, se vocês quiserem colocar também, mas exigir aqui, a gente vai falar quem vai ganhar no final entre os embates dos dois. E, obviamente, algumas equipes, vocês podem falar se a duração desses embates vai ser até o fim do ano, né? Tudo bem que Helmut Marko já saiu da Red Bull, então talvez, no caso da equipe taurina, como o senhor gosta de falar, não tenhamos aí uma quebra aí no meio. Enfim. Mas vamos começar pelos mais fáceis. Talvez o embate mais fácil, na minha visão, seja na Alpine, né? Mais do que na Aston Martin? Acho que sim. Eu acho que não. Bom, mas enfim. A estatística... Mas eu estou comandando o programa, vamos começar com a Alpine. Pronto, é assim que... Isa, vou começar contigo. Pierre Gasly ou Franco Colapinto na equipe que vai ter motores Mercedes? Exatamente. Eu vou de Pierre Gasly. O Franco Colapinto fez uma temporada bem decepcionante em 2025. Não consigo ver uma evolução constante, assim, em relação a ele. Ele é um bom piloto, mas ainda não ao ponto de que eu consiga cravar aqui que ele vai ter um salto de performance muito grande, principalmente em um ano tão difícil para todo mundo, que é um aprendizado. Tudo bem que isso pode ajudá-lo, pode dar algum certo tipo de vantagem para ele, mas o Gasly vai passar por mais uma mudança dentro da Fórmula 1. Não é a primeira nem a segunda dele. Então eu fico com o Gasly, termina à frente do Colapinto no fim do ano. O alento pro Colapinto é voltar para motor Mercedes, né? Vamos lembrar que ele estreou na Fórmula 1 com motores Mercedes. Exato. Mas é um motor completamente diferente. Então acho que todo mundo zera aí. E assim, eu não vou nem alongar aqui. Sim. Eu acho que tem um fator aí que a gente vai ter que colocar aqui também, é o fator de adaptabilidade de cada piloto. Porque é um carro completamente diferente. Eu acho que as ordens entre as equipes, não internamente, mas entre as equipes, elas devem mudar muito no início do ano. Eu acho que um fator que é importante para a gente analisar aqui também é a adaptabilidade de cada piloto. Enfim. Então, mas eu acho que, eu falei, vamos começar com os mais fáceis, ou mais fácil, na minha opinião. A Alpine é meio jogo fácil. Já que você falou da Aston Martin, eu vou inverter a ordem que previamente... Vou até abaixar aqui, peraí, pronto. Está me incomodando. A Aston Martin, por que eu falei que talvez não fosse a mais fácil? Porque o Stroll, ano passado, brigou ali durante um bom tempo com o Alonso, Carlão. Você não vê dessa forma? Não. O fato dele ter se beneficiado de corridas em que ele pontuou bastante não distorce o fato de que no duelo de performance ele ficou bem aquém do Alonso. A gente estava até pegando a capivara aqui do ano passado. Capivara,
O Stroll, tudo bem, você falou da questão dos pontos, né? Sim. Isa, se você puder recolocar Claro. aí. O Alonso, se eu não me engano, termina a temporada com 56 pontos contra 33 do Stroll. Ele conseguiu abrir ainda uma vantagem. No começo do ano, o Alonso, mais uma vez, teve um início de temporada daqueles com uma série de intercorrências. Mas você olha a classificação, o Stroll ficou na frente do Alonso em uma classificação. E aqui contando as sprints. É uma diferença de performance muito grande. E o fim de temporada, ao passo que o Stroll teve um início de campeonato bom, com corridas ali... A abertura do campeonato na Austrália, por exemplo, teve uma corrida boa e tudo mais. O Stroll volta e meia na chuva, consegue alguma coisa, exceto quando ele explora algumas regiões de Interlagos ali que não deveria. Mas o fim de temporada dele foi muito ruim, assim, péssimo. E o Alonso volta e meia, aparece lá tirando leite de pedra, e foi o caso mais uma vez. Então, vale até pegar da Alpine pra gente comparar essa questão de pontos e classificações. Em pontos, o Gasly deu um pau no Colapinto, 22-0, o Colapinto foi um dos zerados, mas em classificação, por exemplo, eu vejo aqui, ó, em GPs principais, 13-5, então o Colapinto foi proporcionalmente muito melhor do que o Stroll, e em sprints em 4-0 pro Gasly, então, assim, tá muito mais equilibrado. E resultado de corrida, também é interessante essa estatística, 11-7, não foi tão discrepante assim, não. Foi relativa. É que assim, a Alpine. 11-7 quem? 11-7 pro Gasly. Pro Gasly. 11-7, um chegou 11 vezes à frente do outro, né? Não significa que pontuou, enfim. Porque a Alpine tinha um carro muito ruim, às vezes o cara ficava em 19º, outro em 20º. Realmente você fica refém do carro. Mas se você puder pegar o da Aston de corrida, 16-8, é o dobro, muita diferença. E o reencontro de Fernando Alonso com o que um dia ele chamou de GP2 Engine. Interessantíssimo. Eu não sei se a galera tem isso tão vivo na memória, sinceramente, já faz muito tempo. Mas é uma das frases memoráveis de Fernando Alonso, né? Karma, GP2 Engine, são frases do Alonso. Eu acho que não o contexto geral do que foi aquilo, mas a frase é muito memorável. Então, assim... No Japão, exato, Honda, exatamente. Cara, acho que às vezes nem um contexto, Motorsport sabe? Japão, essa hora, deve estar falando sobre isso meia eu hora. acho que nem um todo, mas a frase, saber que tava falando do motor Honda, isso não tem como esquecer, porque é mais uma das... Não falaria... Fanfarronices. Obrigada. De Fernando Alonso, né? Que ficou tão marcada. Vamos ver como é que chega esse motor aí, né? Essa é a grande pergunta. De fato. Mas assim, fica na memória, óbvio, mas acho que são momentos da Honda, do Alonso, sim, da Fórmula 1 muito diferentes. Não, e a virada que a Honda deu depois, querendo não, coincidência, depois... saindo da McLaren, né? Mas a McLaren vai argumentar que ela também conseguiu sucesso na empreitada de troca de motor, né? Todo mundo saiu ganhando nesse divórcio aí. Menos o Alonso, né? Que sempre sai perdendo. Que sempre... as escolhas, né? Todo mundo fala das escolhas dele. E quando vai pra Aston Martin, que começa bem, todo mundo... finalmente acertou uma mudança. Acertou. Da Alpine. Adrian Newey como chefe de equipe... Mas assim, palpite consenso. Gasly e Alonso. Por com certeza. Alonso, acho que não tem... Com certeza. Se alguém discordar, por favor, justifique. E não é porque um gosta de um ou de outro, né? Mas... justifique com argumento, pelo amor de Deus. Pode ser falar. Porque gosta também, porque vai ser difícil arranjar argumento. É mais fácil justificar porque gosta, pode falar da idade do Alonso. Melhor justificar porque gosta do que tentar trazer argumento. Agora, só faltava como destino, né? Por alguma razão, alguém da dupla da Aston Martin perdeu uma corrida por não sei o quê, por um pit city, porque caiu andando de bike. Eric, o Drogovic tem outros compromissos. Mas eu acho que seria muito obra do destino, né? Depois de tanto tempo ali, que ninguém largou o osso, uma corridinha. Enfim. Seguimos a vida. Agora, falando de duas equipes que basicamente são geridas ali pelo mesmo grupo, que também eu acredito que vai ser fácil da gente aqui colocar como o vencedor interno ali. Primeiro a Red Bull, né? Max Verstappen versus Isaac Hadjar. A pergunta é, primeiro, o desempenho do Hadjar num carro da Red Bull e a reação da equipe, talvez, com ele tendo um desempenho semelhante aos anteriores companheiros de equipe de Verstappen.
É que é uma outra equipe, né? Outro chefe, outro paradigma, inclusive, de gestão. Acho que vai ser diferente. E assim, zera, né? Porque é outro regulamento. Termina a era efeito solo. Acho que o Hadjar chega na Red Bull numa situação muito menos difícil do que chegaram Lawson e Tsunoda. Mas, assim, ninguém vai palpitar no Hadjar cravando o Verstappen. Isso aí não tem como. Agora, na Racing Bulls, eu sinceramente não sei, hein? Eu acho o Lindblad uma total incógnita. Sim. Total. Assim, mais do que foi Antonelli, essa galera toda que chegou. Pra mim aí. também. Porque o Lindblad fez menos ainda do que essa gente na categoria de base. Na categoria imediatamente anterior, porque ele teve bons momentos nos anos pregressos, mas na Fórmula 2 ele não entregou nada demais, assim. Então vai ser difícil. Berben e Antonelli na Fórmula 2 também não foram bem. Mas o Berman não tiveram precisava da momentos Fórmula 2. Eles tiveram mais brilharecos, coloquemos assim, do que o Lindblad. Mas o Lawson também é um cara que não empolga. Ao passo que é importante dizer que o fim de temporada do Lawson foi um pouco melhor. Saiu do lucro. Agora, o Mas Lindblad, o meu palpite é Lawson, tá? Sim, só pra sim. deixar claro. Foi a última grande aposta do Marco, né? O Lindblad. Que ele que tem sim. essa questão ainda de escolha. Eu ia falar olho clínico, mas acho que pega mal. Mas Deles, sim. Se alguma repórter já sem querer falou isso, eu me permito ter. Usar essa expressão. Não, mas que ele realmente, o fato de ele ter descoberto ou insistido pelo Verstappen acaba, né, depois de tanto tempo a Red Bull colocou ele nessa posição de tomar conta ali do time júnior, né, mas é uma incógnita mesmo. O problema é que no começo do ano passado, se eu não me engano, antes do campeonato da Fórmula 2, ele ficou apontado como o novo Verstappen. Tem uma preguiça disso. O novo alguma coisa. O novo alguma coisa. Primeiro que coloca pressão em cima dos meninos que estão chegando de uma forma totalmente desnecessária. E segundo, porque, gente, ninguém é igual ao outro. Então ele não vai ser um novo fulano ou um novo Beltrano. Ele é o ciclano. Entendeu? Entendi. Morro de preguiça dessas comparações. Mas vocês palpitam no Lawson também. Não. Sim, eu palpito no Lawson. Sim, talvez Não ou sim? Não com o brilho de fazer novamente ele ser cogitado a ser piloto da Red Bull. Tanto que eu acho que a sombra do Tsunoda vai ficar aparecendo ali no... Será? Não sei não. O fantasminha que o Tsunoda terminou muito embaixo. Né? Mas, assim, nada como uma virada de ano. O Pérez também terminou muito embaixo e a gente vai falar dele daqui a pouco. Que eu acho que a sombra do Tsunoda é mais um elemento de eventual rearranjo geral do grupo Red Bull, isso é, sobe Lindblad ou o próprio Lawson para a Red Bull principal e entra o Tsunoda eu também acho, na equipe B. Do que ele, cuidado, vou pegar a sua vaga. E assim, trocar piloto na Racing Bulls é raro acontecer. Geralmente quando tem alguma mexida na equipe B da Red Bull é para subir alguém para principal. Então, a última que teve foi o Ricardo, né? E o Ricardo realmente não estava entregando desempenho naquela época. Aliás, o grupo Red Bull deu murro em ponta de faca com o Ricardo. Cogitou até botar ele na Red Bull principal sem que ele entregasse desempenho. A volta dele ao grupo Red Bull é frustrante. Ele tem alguns momentos ali de um pouco mais de consistência, mas até azar teve, né? A lesão no GP da Holanda. A lesão acabou com acho que a cabeça jogou do cara... a pá de cal, né? Mas o período na McLaren, eu acho que ele jogou a cabeça do cidadão longe. Sim. Tipo, o cara deve ter se perguntado ali se ele realmente era bom nisso. Enfim, eu não sei, a mente de Daniel Ricciardo nessa parte final da carreira dele deve estar se divertindo agora, né, Isa? Tá curtindo a vida doidada. Tá curtindo o novo papel de embaixador da Ford Racing. Né? Nossa, até tinha esquecido disso. A Ford que vai nessa nova fase aí da Red Bull. Então, só para retomar aqui, então, eu não sei onde eu tô aqui, Chuinha. Tô aqui no meio, né? Ou aqui na minha. Então, vamos lá. Alpine, o vencedor do duelo, Pierre Gasly. Red Bull, Verstappen, obviamente. Racing Bulls, Liam Lawson. E a Aston Martin, Fernando Alonso. Agora vai começar a complicar, porque não vão ser tão fáceis assim. Mercedes. Russell. Tá fácil assim? Claro. Com certeza. Ninguém aposta na evolução do André Kimi Antonelli. São coisas diferentes. Uma coisa é apostar que o Russell vai acabar o ano à frente do Antonelli, e a outra é apostar que o Antonelli vai se desenvolver em relação ao ano passado. São duas coisas bem diferentes. Mas assim, uma coisa é fato. Se a Mercedes de fato estiver com o melhor carro... Abrir pelo título. Muda todo o jogo ali dentro, né? Porque aí o Antonelli vai se arvorar numa potencial briga por título
isso tem uma possibilidade dupla aí de efeito, né? Ele se perder totalmente. Sim. Mas eu acho mais provável que ele se empolgue e, assim, o menino mostrou... A gente criticou muito o Antonelli, só que ele deu algumas mostras de talento. A pole sprint dele em Miami, o pódio dele no Canadá. Ele mostrou a corrida dele no Brasil. Ele teve várias boas corridas, só que ele teve muita inconsistência. Não, agora, ele é bom. Ele só precisa se lapidar melhor, eu acho. Assim. É que aí a gente volta à crítica que nós mesmos fizemos. E aqui não é querer dar uma de professor de Deus. Ele foi alçado a uma equipe do patamar da Mercedes muito cedo. Sim. Muito cedo. É exatamente isso. Então, eu acho que dentro de tudo que... Se a gente for parar pra analisar friamente, ele entregou... Dentro das condições que ele tinha, tudo bem que ele foi mais privilegiado em relação a ter mais tempo dentro de um carro, treinou bastante e tudo mais. Mas a situação dele, pra mim, era a mais complicada dos novatos. Porque a pressão era toda em cima dele. Então, era de se esperar que ele fosse errar, era de se esperar que ele fosse cometer alguns erros até bobos. Mas, pra esse ano, eu acho que ele entendeu como funciona a Fórmula 1, ele entendeu como fazer, como estar lá dentro. Então, acho que a evolução dele para essa temporada vai ser bem perceptível. Porque ele é um bom piloto. Isso aí ninguém pode falar que não. Ele só precisa crescer. Não de tamanho, mas como piloto, né? Dentro da sua função ali, dentro do seu próprio ambiente de trabalho. E o Russell, assim, não é só o lado do Antonelli. O Russell fez a melhor temporada da carreira dele no ano passado. Tá bem e agora, alta, né? agora se, é o que eu falei, se a Mercedes realmente estiver muito bem, o Antonelli eu acho que sobe, mas o Russell, vira um de gigante. Fato for o melhor carro, ele chega com sangue no olho, absurdo. Assim. Dá pra gente chegar no final desse ano aqui e falar que o Antonelli evoluiu e mesmo perdendo o título, aliviar para ele caso ele perca um título pro Russell, e obviamente o Russell campeão, mas aliviando pro Antonelli também. Acho que sim, com certeza. O curso natural, eventualmente, caso se desenhe esse cenário da Mercedes realmente brigar pelo título, é o Russell ser o campeão. Então, não vejo como o Antonelli sendo... Tem fator idade, cara. Prejudicado, ou enfim, ter que bater nele, né, no sentido de criticar bastante, porque ele perdeu. Agora, o fator Verstappen, dependendo da hierarquia, será que volta o fantasminha, né, do Toto Wolff querendo o Verstappen, dependendo de como for o embate aí dos dois, de como os dois estiverem desenvolvendo o carro? Vocês imaginam que dá para voltar esse assunto novamente, especialmente se a Red Bull tiver mal? Sim, sem dúvida. Mas vai ter que esperar para ver. Agora é muito cedo para falar. A tendência é a Red Bull estar pior do que esteve até então e o Verstappen voltar a ser um elemento no mercado de pilotos, e assim sendo, caso a Mercedes de fato esteja forte, o Toto Wolff vai querer contratar. E aí, se o Antonelli voltar a ser inconsistente, ele vai ser rifado, não tem discussão. É o Antonelli. Porque justamente, por que eu estou comentando isso? Porque eu coloquei isso agora. Porque justamente coincide muito a queda vertiginosa do Antonelli quando o rumor do Verstappen era forte, mais presente. Era basicamente, que a gente não imaginava no início, uma dupla Russell e Verstappen, por conta até da rivalidade no final de 2024, né, dos dois brigando publicamente. A gente imaginava o Antonelli ao lado do Verstappen, não necessariamente, e aí, né, isso pode até de certa forma... É que agora o Russell já renovou, eu imagino que ele tenha amarrado decentemente esse contrato aí. O Antonelli, ele é refém total do Toto Wolff, não tem o que fazer. É fato. O que o Antonelli tem de barganha na Mercedes? Não tem nada. Nada. E para uma suposta mudança novamente para o Williams, como se cogitou no ano passado, agora no segundo ano dele, para mim seria um tiro no pé. Na carreira do garoto. Sobrevivência. Vai ter que fazer muita coisa depois. Mas é isso. Nós vamos falar agora sobre a gente falou de Williams aqui agora há pouco, mas vamos falar de um outro... aliás, vamos falar da Williams agora. Eu acabei me confundindo. Falha no engano. Williams, porque também foi uma briga boa de se ver, né? Porque a gente iniciou o ano... Acho que uma das quebras das nossas caras aqui no ano passado foi justamente dar como certo que o Sainz ia nadar de braçada na Williams. Como é que ficou o head-to-head da Williams, Isa? Por favor, porque o álbum começou dando um couro no Sainz. Um couro gostoso. Mas a reta final de campeonato ficou mais equilibrada aí. O Sainz, no fim das contas, ele classifica, né, na frente 14-9 contra o álbum. E em corridas aí fica 14-9 pro álbum.
E a pontuação... E a pontuação 73 pro Albon, 64 pro Sainz, 8º e 9º no campeonato. Veja como o Sainz retomou, né? Bastante. Porque o começo de temporada do Sainz foi muito difícil, o Albon muito bem, né? Acho que ele pegou o 5º lugar umas 2 vezes. A diferença, né, na pontuação final é muito pouco, assim. 73 a 64, 11 pontos. Assim, na progressão, a tendência... 9. 73 a 64? São 9. 9 pontos. Mas sei lá, não sei matemática. A tendência é o Sainz prevalecer no segundo ano. Assim, é uma questão de continuidade. Ele começou o ano muito aquém, o ano de 2025. Do meio pro final, ele tem uma retomada considerável. Então, por progressão, a tendência é ele prevalecer contra o Albon nesse segundo ano de Williams, dele Sainz, né? Embora seja uma briga boa, acho que é uma das melhores duplas, assim, e complementar, inclusive. Um piloto com uma característica mais de desenvolvimento, o Albon é um cara mais rápido, assim, de velocidade pura. O Sainz é aquele cara que constrói a equipe em torno dele, tem sido muito elogiado pelo James Vowles por isso. E é curioso, né? O Sainz já tem essa pecha desde a época de McLaren. O Norris, a menina dos olhos do Zac Brown, companhia, vai lá o Sainz, crava o Norris de 2 anos. Na Ferrari, o Leclerc ficou 2-1, uma briga muito equilibrada. E 2-1 com pontuações muito próximas, né? 2-1 pro Leclerc, é importante dizer, mas é realmente um equilíbrio muito grande dentro da Ferrari. E mesmo perdendo, ele sai da Ferrari com um gabarito bem positivo. Quisto, né? Bem positivo, tanto que a gente se perguntou muitas vezes, né, o fato da Red Bull não ter chamado ele para competir, enfim, em outras equipes também, para fazer, não só o Williams, poxa vida. Mercedes. Da Mercedes, muito pelo a Mercedes, menos. exato. E vocês, Albon ou Sainz esse ano? Interessante, porque pra mim essa é um dos mais difíceis, assim, dentre as escolhas, porque eu acho os dois pilotos muito bons, cada um com as suas características, né? Porque o Sainz, pra mim, é um dos pilotos mais inteligentes no sentido puro da palavra dentro da Fórmula 1, que ele consegue pensar em estratégia, ele consegue pensar em como a corrida dele vai se desenvolver enquanto ele tá pilotando. E ele entra no rádio, ele fala sobre isso, ele debate estratégia, ele discute, né, com seus engenheiros, e aí não só na Williams, mas a gente viu isso muito, principalmente na Ferrari. Eu vou ficar com o Sainz. Tá. E você? A tendência é Sainz pra mim. Também a tendência é Sainz. Acho que até agora também vai Sainz, né? Então até agora é só unanimidades aqui. Porque eu também concordo com o que foi escolhido. Bom, também estava fácil, né? O Russell, a gente não falou, né? O Russell, então, eleito aqui, o que vai... na Mercedes, Sim, que vai vencer o duelo. E agora Carlos Sainz Jr., que eu descobri só agora que a história do nome dele era mentira. Do nome do Carlos Sainz, que não tem aquele monte de nome como ele tá na usando. verdade tem, só que oficialmente é só o Carlos Sainz Vázquez de Castro. Afinal, ele tem ou não tem aquele nome quilométrico? Ele tem o nome quilométrico, porque... Que ele falou pro Leclerc? Só que em registro é só o Carlos Sainz Vázquez de Castro Júnior. É que existe uma tradição na Espanha, entendeu? Ele tem, mas não tem oficialmente. Tá, o que vale é o oficial. Mas ele tem. Bom, enfim. Não sou capaz de Não opinar. é o maior nome da Fórmula 1. Literalmente, no caso. Né? Essa manchete incrível. Haas, uma das surpresas do ano passado foi justamente o Oli Berman superar Esteban Ocon, que era tido e havido aí como o cara que mandaria prender e mandaria soltar dentro da equipe norte-americana. Não, calma lá, não era tido. Pô, tô tentando colocar aqui o Mas já pegou pesado, precisou pegar. Berman e Ocon, o que você imaginaria que ganharia do Eu imaginaria o que aconteceu. O Ocon começando a temporada mais consistente e o Berman aos poucos se equiparando. Mas ganhou no duelo no final, não ganhou? Como que ficou o head-to-head aí, da Haas? Assim, ponto não foi tão discrepante, Nossa, não. não mesmo. Mas o Berman retomou. 41-38 pro Berman. É muito equilibrado. Mas para um cara que, em tese, estava sendo o rookie aí, por mais que tinha feito corridas em 2024, mas foi surpreendente o final. Ele foi um dos melhores pilotos da reta final do campeonato, o Oliver Berman. Não é à toa que ele estava completamente no limbo da discussão de novato do ano, até ali agosto, setembro, até as férias da Fórmula 1. A reta final de campeonato dele é muito... O GP do México dele é um espetáculo, que ele é 4º lugar. A reta final dele foi muito boa. Agora, a gente falou muito ao longo do ano
da situação confortável do Gabriel Bortoleto na Sauber. O Behrmann, eu acho que tinha uma situação ainda mais confortável na Haas. Porque a Haas tem ali o esquema de suzerania e vassalagem com a Ferrari por motivos de motor. Traduz para o nosso público, por favor. O Behrmann é a aposta de futuro da Ferrari. E ele já tinha uma certa experiência de 3 corridas na Fórmula 1, né? Uma delas pela Ferrari. É um cara que é muito visto como um talento aí pro futuro. Não tinha pressão de ninguém ameaçando a vaga dele. Tudo bem que o Ocon, o fator companheiro, eu acho que complicou um pouco a vida do Behrmann, né? O Ocon, historicamente, é um companheiro difícil e teve problemas com vários companheiros de equipe. Pérez, Alonso, enfim. Mas parece que deu tudo certo ali, né? Que aí também tem a questão do patamar da equipe, né? O que tem de potencial de treta na Haas? Não tem muito, porque a Haas é uma equipe limitada pelo potencial do carro. Eu acho que é o mesmo... E o Komatsu, acho que também é um cara que tem um pulso mais ali, firme, né? Uma disciplina. Bom, o cara geralmente pega muito essa questão japonesa ali, eu acho que ele consegue... Eu acho que a situação da Haas ali com o Behrmann e o Ocon, ela é bem parecida com o que o Bortoleto falou uma vez pra gente lá em Interlagos, que eles estão brigando ali por um lugar na tabela que não justifica eles serem inimigos, não justifica eles brigarem dentro da equipe, porque isso só vai piorar a situação que já é ruim. Então, se eles trabalharem juntos, a tendência é que as coisas melhorem. Então, acho que a Haas, a situação ela é basicamente isso. Não tem uma justificativa plausível para Ocon e Behrmann se matarem dentro da garagem. O que isso vai ajudar a Haas a evoluir? Nada. Agora, como diria o seu glorioso Dirceu Maravilha aí... Grande Dirceu. Dito tudo isso, eu diria que o Behrmann tende a prevalecer nesse segundo ano dele como companheiro do Ocon. Já prevaleceu no primeiro, mas assim, uma prevalência muito equilibrada, né? Não foi 13º, 15º. Muito próximo. Mas assim, fazendo a extrapolação que o Rico Penteado tanto gosta de trazer... A tendência é ele prevalecer contra o Ocon nessa segunda temporada. E aí, alguém discorda? Difícil. Eu tô numa dúvida tremenda aqui, eu também tô uma dúvida muito grande, assim. É que o Ocon é um bom piloto também. É que são 2 bons pilotos, né, na mesma equipe. Olha o silêncio aqui permanecer. Eu vou apostar no Ocon só pra poder quebrar fugir do Carlos aqui. E aí, Eric? O Eric é um grande fã do Ocon. Ele foi o cara que mais celebrou aquele acordo multianual do Ocon com a Alpine, que é um absurdo. Você é o que mais chorou sobre isso. Não é à toa que eles perderam o Alonso e o Piastri, né? Cara, porque assim, eu acho que o que pode acontecer... Com esta, né? Com o Behrmann ganhando novamente esse duelo, e dependendo do que acontecer na Ferrari, o Behrmann se credencia a ser piloto da Ferrari em 2027. É, uma grande chance. Mas o quanto isso impacta o duelo interno dele com o Ocon? Vamos focar aqui. Não quero cancelar o seu raciocínio, mas eu acho que só tende a fortalecê-lo na briga interna da Haas. Da mesma forma que a gente acredita na evolução de cada piloto, dependendo, eu acho que aí isso vai acabar favorecendo o Behrmann. Então, 2-1 Behrmann. 2-1 Behrmann, exatamente. Mas gostei mas sem abertura de nenhuma. Divergência aqui. Mas sem convicção nenhuma, cara. Porque eu acho que o Ocon ainda tem... Não há 4 ou 5 anos de contrato, né, para uma equipe, essa confiança. No final eu acabo concordando contigo, Carlão, fica tranquilo. Mas eu acho que vai ser jogo duro. E tem essa questão de os dois não, talvez... isso não vai estar na cabeça do Komatsu, essa questão de quem vai estar favorecendo o X ou o Y, a não ser que a Ferrari venha com um motor maravilhoso e acabe ajudando muito a equipe Haas. Agora, um fator importante que aqui é um pouco de sabonetada com relação a todos os palpites. A capacidade, você falou da adaptabilidade lá no começo. Tudo isso vai depender. O Hamilton, por exemplo, sofreu muito no regulamento de efeito solo. O Vettel, na era híbrida, no início da era híbrida, teve dificuldades com o break by wire. Então, às vezes tem coisa que você não consegue esperar e nem antever das duplas e dos pilotos de maneira ampla. Mas, eu acho que zera um pouco. Tem o fator experiência, no sentido de você ter todo ali um portfólio de recursos na Fórmula 1 que te credencia a se adaptar melhor, só que também zera tudo porque é tudo novo para todo mundo. Então, às vezes, o déficit que um piloto novato tem com relação ao companheiro experiente, ele é atenuado justamente pelo fato de que é novo para todo mundo. Vai ser novo pro Alonso e pro Lindblad, entendeu? E tem um fator também que pode prejudicar o Behrmann, que ele ainda está na berlinda em relação a ser suspenso, né? 10 pontos... que ele perderia uma corrida, 10 pontos de punição ali na superlicença. Mas aí entra a situação do conforto,
do respaldo. Que se o Colapinto é suspenso, é uma situação dramática para ele. Pro Berman... Eu digo mais na briga entre os dois. Vai ser uma corrida na briga menos direta... Assim, mas o Ocon vai ser 10º, entendeu? O potencial de... Tudo bem, pode pegar um pódio. Vai que, o né? Radiar conseguiu o pódio, o Hülkenberg conseguiu o pódio, mas é pouco provável. O grande ponto, assim, é muito interessante a gente pensar em relação a essa mudança de regulamento, é porque, pra mim, no frio das coisas, quem chegou na temporada passada tende a se sair um pouco melhor, porque não estava tão acostumado com aquele carro por muito tempo. Então, mudar não vai ser uma coisa tão diferente assim. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os veteranos que já estão acostumados a mudar e que já entendem como funciona o processo de mudança de regulamento, então tendem a se adaptar mais rápido. Mas podem carregar alguns vícios. É uma loucura. Então, é realmente muito difícil saber quem tem ali quem vai conseguir se sair melhor em relação a isso. Os dois lados têm prós e contras, sabe? E vale lembrar que a próxima vez que se expiram pontos do Oliver Berman, né, acontece no dia 23 de maio de 2026, que ele perde 2 pontos dessa contagem. E em maio, deixa eu até pegar aqui o calendário da Fórmula 1. Já vai ter umas 7 corridas por aí. Possivelmente. Porque, olha, vai ter Austrália, China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita e Miami. E com a FIA no pé dele, né? Como sempre, desde o ano passado. Até porque ele pede, né? O Seis Berman é um piloto muito rápido, mas ele exagera. Mas alguns eu acho que foi um pouco marcação pra cima dele. 6 GPs. Eu não me lembro quais são as sprints, mas são 6 GPs. 6 finais de semana. Eu mantenho aqui o meu palpite, apesar dessa questão matemática de um efeito em potencial de uma suspensão de corrida. E eu acho que ele tem respaldo interno ali para eventualmente ser suspenso, e é isso aí. Vamos seguindo aqui, tá esquentando a coisa porque agora vem mais controvérsia. Cadillac, equipe também norte-americana que estreia em 2026. Carlos Costa dá uma risada porque... Vai ser um duelo interno engraçado, né? Pérez e Bottas. Vai ser um dos mais legais, eu acho. É pelo fator Bottas que sempre tira sarro de qualquer situação. Bottas ou Pérez? Rapaz, também estou na dúvida, por mais que eu tenha sido contra o Bottas no ano de 2025. E o Pérez falando bastante antes de voltar a correr. Né? Cara, mas assim, o Pérez ele volta ao que foi o patamar padrão da carreira dele, que é uma equipe não principal, vamos assim colocar. Eu acho que é pior do que muitas das equipes. A tendência é a Cadillac se dá mal no começo. Aqui não é crica com a Cadillac. Começo de um projeto, equipe nova. É normal que tenha dificuldades. Dito isso, eu acho que o Pérez e o Bottas vão fazer um bom trabalho, mas eu palpitaria no Bottas. A gente teve essa discussão várias vezes ao longo do ano passado, quando palpitávamos acerca da dupla, né? Muitas vezes defendendo o Drogovic, um experiente, e aí havia divergência aqui entre Qual nós. Qual dos experientes estaria? Eu acho que o Bottas é um cara um pouco mais completo, assim, e até tem um know-how de motores maior do que o Pérez na Fórmula 1. Que não sei se vai fazer uma grande diferença nesse momento da categoria, justamente pela mudança de regulamento. Mas eu acho o Bottas primeiro, um cara mais rápido, apesar da última temporada dele ter sido decepcionante, mas apesar do Joe ter pontuado ele, não, o head-to-head de classificações dele foi amplamente favorável em relação ao piloto chinês. A Sauber era o pior carro disparado, e de fato o pior carro em 2024. Em 2025, a gente cogitou ela brigar pelo 6º lugar de construtores. Veja a evolução. Eu acho que a tendência é o Bottas prevalecer, mas é um dos duelos mais interessantes, eu acho, dessa temporada aí. Mas o meu palpite é Bottas. Eu acho que mais do que a questão da pontuação, né, Isa? É a personalidade de cada um deles, né? São bem diferentes, vai ter história legal pra caramba que vai nascer dali. E por conta disso eu volto no Pérez. Eu acho que o Pérez chega com um pouco mais de sangue pra provar o que ele tem. Depois de ter saído da Red Bull, depois de ter falado tudo o que ele falou. Então, eu acho que ele chega com muito mais sangue no olho do que o Bottas. Isso é um perigo, esse negócio de sangue no olho pra provar os outros errados aí. Sim, mas... O pai dele acha que ele vai ser campeão mundial até hoje. Não, a gente falando de uma forma realista, eu acho que ele chega um pouco mais motivado, ou até bem mais motivado do que o Bottas, com essa vontade. Então, vou dar esse crédito pro Pérez e vou ficar com o Pérez nessa briga. Não, eu vou ser coerente com aquilo que eu falei em 2025, por isso que eu vou votar no Pérez, mas sem
também... porque a mudança aqui foi minha, porque eu também defendi o Bottas. Né? Na escolha pelos veteranos, entre Pérez e Bottas, eu ia de Bottas também. Mas... Sem convicção nenhuma, porque eu acho que também na questão o carro vai ser o pior carro... Aqui também tem muita incógnita, mas tem um assim, potencial grande dos dois terminarem o campeonato zerados. E aí a gente medir isso no final do ano pela classificação ou pela quantidade de vezes que um chegou à frente do outro. Mas eu acho que essa é uma das brigas mais assim circunstanciais do ano. Vai depender de uma corrida aleatória que se apresentar uma situação atípica de safety car e tudo mais para alguém conseguir pontuar. Porque a priori, em condições normais de temperatura e pressão, a Cadillac chega como total azarão aí nessa temporada. Você citou o Diogo Guanyu na Sauber, né? Mas agora ele é piloto reserva da Cadillac, saindo depois de 2025 que ele foi piloto reserva da Ferrari, né? E a gente tem aí e piloto de desenvolvimento Pietro Fittipaldi, né? Que trabalha junto ao Simon Pagenaud no desenvolvimento dele. Exatamente, está ali trabalhando bastante, né? O Pietro Fittipaldi, que já basicamente, creio eu, que já não tem mais como a gente contar o futuro na Fórmula 1, por mais que todo mundo elogia muito o piloto brasileiro em relação à ética de trabalho, né, do neto de Emerson Fittipaldi. Então, por minha causa, então, o duelo aqui vai para Pérez e não Bottas, né? Mas os dois que eu acabei decidindo aqui sendo o desempate, eu vou sem nenhuma convicção. Mas esse duelo interno da Cadillac, eu acho que é um dos mais legais da gente convidar a galera a palpitar aqui na área de comentários. E a justificativa de cada um. Por que você que está assistindo a gente, vota na minha aqui, né? Por que você vota no Pérez ou por que você vota no Bottas? A mesma coisa com Berman e o Ocon, que a gente vai... Obviamente, a gente sempre pede civilidade, não precisa xingar um amiguinho, não precisa falar mal do outro, só porque o outro tem a opinião diferente da sua, né? E esse programa é feito justamente isso, para a gente errar, para dar risada depois. Ferrari. E aí? Mas a Ferrari vai ser realmente difícil. Não vai ser. Não vai ser difícil, não? Palpitar não Palpitar, vai. não? Alguém vai palpitar Leclerc? no Hamilton aqui? Não. Mas assim... Parece tipo admitir culpa, né? Nossa, eu acho crime. Se o Hamilton reagir esse ano... mas essa é uma das temos um corte. Maiores queimadas de língua que eu realmente espero que aconteça. Mas vai ser muito interessante ver o Hamilton saindo da era efeito solo. Sim. Porque é fato que ele teve dificuldade nesse período da Fórmula 1 de 22 a 25. Primeiro, porque a Mercedes errou o projeto. Segundo, porque ele não se adaptou. É fato isso. É o Frederico Vasser falando, não sou eu. Agora, ele pode, por qualquer motivo, se adaptar melhor a esse novo regulamento aí, que é meio Frankenstein, né? A gente ainda está tentando entender como é que vai funcionar esse carro. É importante que se diga que o Hamilton não é o cara assim mais trabalhador no âmbito de simulador, né? É o que ele fala, não sou eu que estou falando. Mas eu acho que, dada a dificuldade que ele tem, ele mesmo já admitiu que voltou a digamos, se aplicar um pouco mais no trabalho de fábrica a partir do momento que ele identificou as dificuldades dele na Ferrari. É que eu acho que não tá um clima bom que propicie uma virada tal que nos permita palpitar no Hamilton nesse momento. Eu acho que o Leclerc ele chega com toda a vantagem psicológica, de ambiente, embora também esteja pé da vida com a Ferrari desde 2019. Se fala muito, o empresário dele trabalhando bastante ali, pelo menos nos bastidores, né? Ou realmente falando com outras equipes ou plantando notícias. Daí apostar no Hamilton é que eu acho assim, foi um couro o que o Hamilton tomou. De pontos, até não foi uma... na verdade não, foi 240, quase 100 pontos de diferença. Só que em um dado momento da temporada não tava, mais junto ali. Tava uns 40 pontos. Aí é quase 100 pontos. Realmente uma diferença muito grande. Mas, assim, não desempenho mesmo. Independentemente da pontuação, era muita discrepância de Leclerc e Hamilton. Eu acho que vai ser mais próximo. Acho que é consenso que vai ser mais próximo. A depender também do que acontece em termos de adaptação do Hamilton ao novo regulamento. Mas eu acho que, assim, pior que tá, não vai ficar. Sinceramente. A galera desce o pau no Hamilton e tudo mais. O Hamilton é um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Não tem como esperar algo diferente dele diminuir o gap dele com relação ao Leclerc. O que pode ser mais propenso a uma saída do Hamilton no final do ano? A diferença dele perante o Leclerc ou a diferença da Ferrari para com as outras equipes?
Ferrari. Se a Ferrari tiver... Se eles não tiverem tretando, o retorno que o Hamilton dá reputacionalmente à Ferrari, ele se paga. Eu acho que é uma decisão dele de sair. Sim, mas o que vai mais fazer... O que pode ser provável que ele saia no final do ano? Fala, Ferrari. É a Ferrari não estar bem no campeonato. Cara, por que o Hamilton vai ficar esperando o projeto dar certo? Se ele vê que de 26 para 27 não vai deslanchar, pra que ele vai ficar mais um ano? Assim, mesmo que ele esteja próximo do Leclerc. Eu acho que ele sai por ele entender que não dá mais, entendeu? Que o Hamilton quer ser campeão na Ferrari, não quer ficar lá sendo coadjuvante. Eu também acho. Mas se a Ferrari tiver o melhor carro? Aí, ok. Perder o título para o Leclerc. Ele tenta ganhar no outro ano. Aí ele fica. Sim. Não sei que ele tome um pau, outro estratosférico, né? Mas eu também não acredito. É que assim, eu estou palpitando numa aproximação relativa. Assim, se ele perdeu, vamos supor, um cenário guardadas as devidas proporções, Norris e Piastri na Ferrari, Leclerc campeão, Hamilton vice ou terceiro, acho que ele fica mais um ano. Tem que ser um coro monumental, assim. Eu acho que tudo vai depender de como ele vai conseguir performar, né, ao longo dessa temporada inteira. São muitas variáveis, né? Como ele vai estar, como a equipe vai estar, como o carro vai estar. Então, cada casinha, né? Cada casinha dessa vai ser ali um fator para ele tomar alguma decisão no fim do ano. Então, dito isso, Charles Leclerc. Leclerc também. Aí aqui tivemos unanimidade. Então, vamos lá. Galera, também pode... Mas assim, é sempre bom deixando claro que a gente não está torcendo para que não haja essa recuperação do Hamilton. Pelo eu torço contrário. para que haja. Eu também, porque imagina o pau quebrando na Ferrari. História. Nossa, isso seria lindo, né? Mas é isso, eu acho que nesse caso seria muito melancólica uma saída do campeonato ou uma aposentadoria. Né, do a conta bancária dele discorda de você. Carlão, mas nem tudo é dinheiro. O cara tá rico há muito tempo já. Você negaria o salário que ele ganha? Não, mas eu entendo o seu ponto. O cara tá rico há muito tempo. Esportivamente falando. Melancólico, esportivamente falando, porque pode... vai sempre acontecer aquela coisa de falar que o ponto alto da carreira dele foi porque ele tinha um carro muito superior ao dos outros, meio que queima. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Agora, vamos voltar aqui às nossas coisas, né? As coisas do Brasil. Vamos falar da Audi. Não chamar mais a Audi de Sauber, Eric. Isso. Como vai ser difícil. A própria Isa Fernandes uma vez falou Saudi, que foi uma solução ótima, né? Mas Audi, Eric. Audi, telespectador. Bortoleto ou Nico Hülkenberg? Esse é um dos mais difíceis também. Segundo ano de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, mais um ano de Nico Hülkenberg, mas ambos com carro novo. Segundo ano de Jonathan Whitley como chefe de equipe. E uma série de outras. Se vocês quiserem, eu começo. Por favor. Eu vou de Gabriel Bortoleto, não por nacionalidade. Por pontos, sempre falando. Por pontos. Assim, a gente viu claramente no período da temporada passada em que o Gabriel correu em pistas que ele já conhecia, que ele foi superior ao Hülkenberg. A parte ali do segundo, terço campeonato, a sequência Bélgica, Hungria, tudo mais. A parte mais tradicional do calendário, exceto Silverstone. Inclusive, a gente criticou o Hülkenberg, que depois do pódio no GP da Grã-Bretanha, ele teve desapareceu. Ali... Exatamente. Eu acho que, feita a adaptação dele, conhecendo as pistas que ele não conhecia, e tinham várias no último campeonato, assim, do ponto de vista de velocidade, ele mostrou a que veio. Não é à toa que os dois terminaram empatados. E assim, a gente, em um dado momento, calculou já a vitória de head-to-head de classificação do Bortoleto, mas é sempre importante destacar o quão rápido o Hülkenberg sempre foi a carreira inteira dele em classificação. Então, eu não estou aqui querendo colocar o que o Gabriel fez no ano passado como uma grande proeza, mas de fato é uma proeza. Sim. Ele conseguiu ali mostrar e performar de maneira assim satisfatória, assim coloquemos. Dito tudo isso, acho que ele já está adaptado, conhece melhor o calendário, é mais jovem, talvez tenha uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado, exatamente. E assim, para ele, a Isa citou uma entrevista que o Gabriel deu para o Motorsport em Interlagos, uma coisa que ele tem destacado aí nos últimos meses, quando questionado sobre essa mudança de regulamento, ele tá trocando de carro desde que ele começou a correr de carro. Desde que ele saiu do kart, ele tá trocando de carro. Então, eu acho que não vai ser um trauma. Não que pro Hülkenberg, o Hülkenberg estreou na Fórmula 2010, já pegou 1000 mudanças de regulamento. Mas eu acho que
não vai ser um grande drama pro Gabriel Bortoleto esse período de adaptação ao novo carro. Agora, vai depender do quão ruim vai estar o carro. Da mesma forma que eu não estou muito otimista com a Cadillac, eu não estou com a Audi também. Por motor, por projeto, por logística de fábrica, Suíça, Alemanha, essa bagunça toda aí. Mas eu palpito no Bortoleto e é, pra mim, um dos duelos mais equilibrados e é um dos palpites mais difíceis, assim, porque vocês... É curioso eu palpitar contra o Hülkenberg, sendo que nessa mesa eu já tive vários duelos com o Eric, em especial com relação ao Hülkenberg, sempre em defesa do bom trabalho feito pelo piloto alemão, que ficou com essa pecha aí de não ter pódio durante tantos anos. Ainda bem que isso acabou. Agora acabou, não significa que ele seja o novo Schumacher, mas é um bom piloto. Longe disso. E é um cara que também, o Rico Penteado sempre falou isso muitas vezes e eu usei como argumento. É um cara que no desenvolvimento, no trabalho, no feedback junto aos engenheiros, é um cara muito bem reputado na Fórmula 1. Não é à toa que sempre um pega Covid, o outro fica doente. Bota lá o Hülkenberg que ele se vira. Aquece o Hülkenberg. É verdade. E a Isa? Eu vou entrar em discordância, eu vou ficar com o Hülkenberg também. Até pra poder não ficar no pachequismo total. Mas o Bortoleto, ele tem todas as estatísticas possíveis pra realmente terminar à frente do Hülkenberg. Mas eu ainda acho o Hulk um cara mais completo pra passar de forma mais tranquila por uma mudança de regulamento. Por ele já ter experiência, por ele ser mais velho, por ser um bom desenvolvedor de carros, inclusive. Então, por esses motivos, eu vou ficar com ele. Eu espero que o Bortoleto se beneficie de todas as qualidades do Hülkenberg. Exatamente. Mas, assim, acho que vai ser mais uma temporada em que os dois vão andar muito perto um do outro. Acho que não vai ter uma discrepância muito grande, sabe? Mas acho que esse fator experiência vai pesar um pouquinho pro lado do Hulk. Então, é 26 Hülkenberg e 27 Bortoleto, o seu palpite, Isa. É isso aí. Não seria de todo ruim, hein? Não, também acho que não. O placar de pontos, pelo menos no ano passado, 51 a 19, me parece muito desproporcional perante aquilo que a gente viu na pista. Mas é o pódio mas é porque pódio, né? Pódio é sacanagem. O GP da Austrália, acho que o Hülkenberg é sexto. E o Bortoleto também. Abandonou. Mas, enfim, eu também sem convicção, não por incompetência, né, de Gabriel Bortoleto, mas eu vou no Bortoleto sem convicção. Eu acho que vai ser uma briga bem pegada e também vai depender muito de como vai nascer esse carro da Audi, né? Então, vamos aqui mais uma vez, vou dar vitória ao Bortoleto dentro desse duelo. Você está acompanhando a gente também, eu sei que tem muito hater do Bortoleto, enfim, mas eu acho que a gente vai ter um fator que a gente vai ter que ficar de olho justamente nas classificações, se vai continuar essa boa fase do Bortoleto sobre o Nico Hülkenberg, né, que isso pode ditar muito em relação a esse duelo interno. Essa boa fase já acabou, né? Na reta final de campeonato. Mas coincide muito com a queda do Bortoleto no final do ano, né? Com aquela série de abandonos, as bobagens que ele fez, inclusive, em Las Vegas e tal. Mas vamos ver. Eu acho que vai ser o segundo ano. A gente já falou bastante sobre isso, né, nos últimos programas. A gente tem que ter também um outro olhar sobre os novatos, especialmente Gabriel Bortoleto. A gente não vai ser tão condescendente assim, né? Mas a gente espera que haja também uma evolução, né? Não vai ser novidade, né? Para ele, a novidade vai ser as cores que ele vai estar vestindo, né? E o carro novo, né? O resto ele vai estar todo mundo lá, o Mattia Binotto, o Jonathan Whitley, o próprio Nico Hülkenberg ao lado dele, enfim. E agora, vamos chegar ao duelo que definiu, ou era para ter definido o campeonato de 2025. Piastri. Enfim. Piastri versus Norris. Será que teremos a consolidação do novo campeão da Fórmula 1? Ou a resposta imediata do australiano, cuja equipe fez grandes esforços para ter os seus serviços, arrancando das garras da Alpine. Nossa, ficou bonito agora, né? Uau. Tudo isso para dizer, McLaren. Vou começar contigo. Não! Cara, não fez um monte aqui. Começou um monte, agora tá... essa pra mim é a mais difícil de todas. Isso que eu deixei por último. Cara... Porque assim, tem prós e contras pros dois lados, entendeu? Então, mesmo campeão, Norris muito campeão. Difícil. Eu vou chutar pelo... Sabe, se eu estivesse ali no show do milhão e aí eu não soubesse a resposta
Se eu tivesse a oportunidade de parar, eu ia parar. Agora, Silvio, eu paro, mas eu não tenho. Mas como assim vai parar nesse momento do... Nossa, então, eu vou ficar com Lando Norris, porque foi campeão. Por causa do título. Só por isso. Pela casca de ter sido campeão. Pela casca de ser campeão e pelo impacto que isso tem no outro lado da garagem. De fato, é mais impactante, porque pra você dar a volta por cima depois de perder o campeonato da forma que o Piastri perdeu, é bem mais complicado. É muito complicado. E assim, tanto se fala da personalidade gelada do Piastri, ele praticamente admitiu que aquilo que ele performa é só uma maneira dele se defender, que é um discurso ruim, a meu ver. Eu não vejo ele maluco, estilo Nico Rosberg, pra dar essa volta por cima dentro de casa. Assim. Ou seja, Oscar Piastri não é Nico Rosberg. Não é Nico Rosberg. Cara, o que o Rosberg fez em 2016 é um negócio gigante. A gente subestima o que ele fez. E mesmo em 15, ele brigou pelo título em 2015, em 2014 também. Eu fico com o Norris por esse conjunto da obra e por... a gente teve várias discussões entre Norris e Piastri. Eu sempre desci a lenha no aspecto comportamental do Lando Norris, vocês estão de prova aqui, mas me arrisco a dizer que entre nós 4, incluo o Guilherme nisso, eu sempre fui o que mais defendeu os predicados do Norris no volante. Sim. No duelo interno contra o Piastri. Você e o Felipe Mota também, quando participa... Cara, o Norris, assim, não tem espaço amostral para defender que o Piastri é um piloto muito superior ao Norris. Basicamente, o que se tinha de discurso nesse sentido era baseado no retrospecto do Piastri categoria de base e no fato de que ele errava pouco. Corta para do GP do Azerbaijão de 2025 em diante, ele errando sucessivamente no momento mais importante da carreira dele. E isso vai ter um efeito nele. O que a gente imaginava que poderia acontecer com o Norris aconteceu com o Piastri. Exatamente. Na fase aguda do campeonato. Curiosamente ou não, talvez a ressurgência da Red Bull e do Verstappen tenha sido um fator muito positivo para o Norris no duelo dele contra o Piastri. Sim. Porque o Verstappen estava ganhando aquelas corridas lá, o Norris falando, vou fazer o meu aqui, se der, deu. E ele fez muito bem isso. Nas corridas que ele não conseguiu ganhar, ele foi o segundo melhor piloto. E como ele tinha uma gordura com relação ao Verstappen, isso foi o suficiente, por pouco, né? Bem pouco, aliás. Mas ele fez o trabalho dele e, assim, não dá... Muito se discutiu se o bom desempenho do Verstappen mancha o título do Norris. Eu sempre falei que não, porque o Norris mandou muito bem na reta final de campeonato. É importante dizer isso. Depois de um início de campeonato muito ruim, muito inconsistente por parte dele, errando em classificação, errando em corrida, aquela batida ridícula no Canadá. Não vou nem entrar no mérito de entrevista, porque eu acho que isso, do ponto de vista de resultado, de pista, não dá pra analisar. Ele falar que não é a prioridade dele ser campeão, foi uma bobagem, mas ele foi lá e foi campeão. Então, ele tem esse benefício. Agora, eu não vejo o Piastri reagindo de imediato de maneira tão enfática. Agora, será que o Norris vai ser um campeão que perseguirá múltiplos títulos ou ele vai ser um campeão que vai largar a mão? Isso aí a gente vai ter que esperar pra ver. Sinceramente, não sei. Um entra com um peso bem menor, né, nas costas. Na verdade, o Norris não entra com 0 peso nas costas. Aí o fato de mudar o regulamento também ajuda ele, porque ele vai falar, mas peraí, não é tão fácil assim, mudou pra todo mundo. Não dá pra vocês quererem que eu seja campeão depois do ano passado de novo, sendo que não é o mesmo carro, não é o mesmo regulamento, não são as mesmas coisas. Então a situação pra ele é bem mais tranquila que pro Piastri, né? Porque ele veio ali muito igual um foguete e acabou a gasolina no momento que mais precisava dele e por questões dele mesmo, né? Foi ele que errou. Ele, né? As falhas dele foram os defeitos, enfim, as dificuldades dele se sobressaíram em relação a todo o potencial que ele tem. Então, é um ano que ele precisa dar a volta por cima, é um ano muito difícil. A gente não sabe como que a McLaren vai chegar. A gente não sabe se ela vai continuar sendo a equipe a ser batida. Então, o trabalho para o Piastri é bem mais complicado que para o Norris, porque ele envolve muita coisa. Então, por isso, logicamente, a tendência é que o Norris consiga terminar à frente dele. Eu vou com o Norris também. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Difícil, hein?
Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. E eu acho que vai ser interessante, independentemente se vai conseguir superar ou não, como vai reagir o Oscar Piastri. O Oscar Piastri vai reagir nesse ano de 2026. Né? Mas eu só queria registrar que eu não acho que o Piastri vai definhar. Eu só acho que ele não vai definhar, mas também a situação pra ele não é mais aquelas 1000 flores e rosas e, né, que... Ele por ele mesmo, eu falo, assim... Vamos ver o que vai acontecer, o que aconteceu nessas férias, o que está acontecendo nessas férias para ele botar a cabeça dele no lugar. Que eu Foi acho para uma floresta na Finlândia. Isso aí acontecia com o Bottas sempre quando falava que ia superar o Hamilton. Nos enganou em 19 e 20. Com certeza. Mas é isso aí. Então vamos retomar aqui mais uma vez, vou repassar os duelos que a gente acredita aqui, que os vencedores desses duelos, né? Gasly sobre Colapinto, Verstappen sobre Hadjar, Liam Lawson sobre o Armin Lindblad, o Alonso sobre o Lance Stroll, o Russell sobre o Antonelli, o Sainz sobre o Albon, e aí uma das discordâncias, o Berman, né, não unânime, o Berman sobre o Ocon, o Pérez... Decisão dividida dos juízes. Pérez sobre Bottas, Leclerc sobre Hamilton, isso foi unânime, Bortoleto sobre Hulk, também dividido, e Norris sobre Piastri, em uma decisão unânime. Isso não é boxe, mas... Mas a gente teve alguns nocautes aí. Gasly no Colapinto, Alonso no Stroll. Só, né? Nocaute. Assim. A lá Mike Tyson Leclerc, no prime dele. Leclerc sobre Hamilton, não? Não, a gente fez bastante... Ponderações. Eu acho que foram só esses, né? Que mais? Nocaute. Acho que é Alonso e Gasly sobre os respectivos. Verstappen. Vamos ver se o Alonso vai ficar mais lento agora que ele vai ser pai, né? A gente fez ressalva do Lawson, né? Porque o Lindblad é uma incógnita. Também. Maravilha, gente. Verdade, tem isso ainda. Quero agradecer a todos que assistiram aqui com a gente e também, obviamente, a Isa, ao Carlão e também a todos que estão palpitando aqui mais uma vez. Peço civilidade, né? No começo do ano, votos renovados, né? Todo mundo mais feliz, todo mundo ansioso por uma temporada que começa daqui a pouco. E eu desejo a todos vocês, mais uma vez, já falamos isso nos outros programas, mas um grande 2026. Motorsports.com virá aí em breve com grandes novidades. Você não perde por esperar. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.